A sofisticação alemã, agora no Brasil. Relógios WZW, para você que é esportista. WZW, para você que é sofisticado. WZW, para você que é clássico. WZW, para você que é despojado. WZW tem o seu estilo. Jetzt in Brasília, Ohren WZW, deutsches Design. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. E a Brigada Militar, nesta quinta-feira, vai lançar a terceira fase da Operação Avante. A FEPAM suspende as atividades daquela empresa investigada por alterações na água de Porto Alegre. Chegou à conclusão que é realmente ali que reside o problema do odor e também do gosto da água que nós estamos usando aqui em Porto Alegre. E também alguns outros comentários sobre o relatório aprovado que pede o afastamento definitivamente da presidente Dilma Rousseff, que vai levá-la a um julgamento no plenário. Esses são alguns dos assuntos que marcaram este dia de hoje, que vão marcar as próximas horas desta semana e que, como sempre, você confere aqui na Atualidades Pampa. Tudo isso com muita descontração, com bom humor e a participação de você, nosso telespectador, por todo o estado do Rio Grande do Sul, onde chega o Atualidades Pampa, o seu programa preferido do dia. Fique conosco, você não vai se arrepender. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Olha, tudo bem? Olha, eu e a Carla estamos numa luta insana aqui. A Carla não consegue escolher, né? É. Não vou fazer mais. O que nós estávamos fazendo? O que é isso? Bumerangue. Bumerangue. Brincadeirinha. Você falou, olha, eu me lembrei de uma música do Roberto. Olha dentro dos meus olhos. Olha, você tem todas as coisas. Isso é um hino. Que um dia eu sonhei pra mim. Das poucas músicas do Roberto Carlos que prestam. O Chicão que adora. Tu tá de cílio postiço? Tô maquiada. E ela tá maquiada. Agora que eu vi que ela tá... Por isso que ela fez uma coisa dessas que faz no telefone, na internet, que a gente pisca, assim. Por isso que o teu olho do piscado tá melhor que o meu. Que eu pisquei mais assim. Com produção assim, tem coisa. Agora, Já dona teve, Magda. eu já expliquei. Já teve. Mas como é que ainda tá maquiada? Mas como é que ainda tá maquiada? Seguramente, Como é que ainda tá maquiada? o senhor Vitorino é uma pessoa irritante. Opa! A maquiagem hoje Ele a gente usa irritante. O programa de hoje promete. Não, Por que ele é primeira irritante? coisa, ele já dá uma paulada no Roberto Carlos. Uma das únicas músicas do Roberto que presta. Mas por quê? Porque ele é meio chatão. Porque ele é invejoso. bom, aí tudo o bem. Gustavo Vitorino, não o Roberto Carlos. O que tem a ver a minha opinião sobre o Roberto Carlos com inveja? Porque tu tá sempre criticando que tu é um cantor homem também, que né? é uma unanimidade em boa parte da população. Tem certeza É um que é homem unanimidade? consagrado, Daí? um homem Milionário. E isso faz dele absolutamente acima do bem e do mal e da crítica? Não, mas vindo de ti é uma coisa que tu insiste, entendeu? Tu faz tipo soro caseiro, insista. Eu já sei como é que é. A gente tem que falar que o problema Roberto de Carlos é vocês. muito ruim. Ele Porque vai ele é do achar. contra, ele né? vai achar bom. Não, ele é Mas ele maravilhoso. tem algumas coisinhas legais. Tem, viu? Tem. Mas Eu já não sei que qual ele é o ruim, que ele- você dizer que Porque, tem olha, legal, teve né? muita gente que beijou na boca por causa do Roberto Carlos. Muita gente casou por causa do Roberto Carlos. Muita gente se matou também por causa do Roberto. Não falem nessa palavra, isso é uma bobagem. Essa parte o senhor edite aí na sua casa, e edite não é a Piaf, é editar, assim, corte, não faz de conta que o senhor não ouviu. Amanhã de Vou me manhã concentrar. vou servir um café para nós dois. Que não é o teu caso, né? Porque tu não faz coisa alguma. O que tem de café da manhã na tua casa? Nada. Não, tem um pãozinho lá. Velho? Não, velho não. Eu compro na segunda e ele vai até sábado. Então não é velho, é dormido. É bem descansado. Quando tu tens uma namorada, ela pousa na tua casa. Pousa. Ela leva tudo, ela leva o O supermercado. que tu oferece pras Pousa, namoradas? Vamos ver. Não, assim, um cafezinho matinal com aquele pãozinho tostadinho e um requeijãozinho.
É o que a casa oferece. E o café, esse é um café passado, é um café de máquina? Não, é o velho solúvelzinho de colherinha. Ai, que coisa horrível! Tem leite, Do pelo micro-ondas. menos? Tem leite, pelo menos? Que horror. No leite não dá, tá? Não tudo fale mal do leite. O leite é ótimo, maravilhoso. Tá. Tomar leite é muito bom, é saudável. É saudável. Tu não... O Mário tá destruindo meu cardápio. É saudável. Tivemos algum tipo de leite aí batizado por pessoas más, por Que já maus estão profissionais, respondendo, que já estão respondendo na justiça. O leite é bom, é saudável, Tem faz frutinha bem também, à saúde. meu amor. Tem frutinha De também. quando a fruta? Não. Porque tem o problema do Gustavo Vitorino é de quando. Não é, gente. Quando é que tu ganhasse a cesta? Vamos ver, quando é que foi a festa da uva? Que tu ganhou uva? Porque o Gustavo Vitorino é assim, né? Não, mas a uva acabou rápido. 10 dias depois já não tinha mais nada. Ah, bom, tá bem. E era um cacho só. Não, era mais. Não, mas tem frutinha de manhã? Tem banana de Ele manhã. comia uma, Banana de manhã é bom. O Mário, por exemplo, gosta de banana de manhã, não gosta? Não, o Mário toma café lá na Rua dos Andrados. Qual é a banana que você gosta? Dependendo Não de me quanto diz ele que gosta recolhe. de banana da manhã. Eu acho que ele gosta da catura. Pelo amor de que é maior, Deus. né? Não me diz isso O depois Marne dessa. pela manhã vai arrecadar férias e toma o café lá, aquele café do copão grandão com Tem que aquela ter fair caneca play. maior ainda, né? Tem que ter fair play. Aquilo é com muito ele, legal. né? Mas café de padaria continua sendo uma das melhores coisas do mundo. Café de padaria com pastel de feira. É a combinação perfeita. Muita Ai, coisa gordura. horrorosa. Muita gordura. Como horroroso. Horrorosa. Ô, Mário, já comeu coisa pior Eu já tenho Pagou caríssimo. Pagou caríssimo. Pagou caríssimo. E ainda... Ainda pagou caríssimo. Não, Uma boa notícia falando em rua, brincadeiras à parte. A terceira fase da Operação Avante da Brigada Militar será lançada falando de manhã, enfim, nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no Largo Glênio Pérez, bem no centro de Porto Alegre. Esta nova etapa faz parte do Plano Estratégico de Segurança Pública, que foi anunciado no final do último mês de junho, né? Que prevê um aporte de recursos permitindo um acréscimo, chegarmos a um acréscimo de até 100% no efetivo desta operação. Serão, a partir desta quinta-feira, mais 407 policiais militares que estarão distribuídos no eixo Porto Alegre-Novo Hamburgo, na área que concentra quase 80% do total de ocorrências que mais afetam a tranquilidade das pessoas. Então, aos poucos, estão sendo colocados nas ruas, né? Aumentando o efetivo de policiais. Até porque nós sabemos do que estamos vivendo, né? Do que estamos precisando. Essa é a notícia que nós recebemos direto do gabinete do comandante-geral. Que violento hoje, hein? Foi. Até Foi. 11 Tem horas sido. da manhã, Tem 6 sido. pessoas tinham sido assassinadas. E a polícia não pode mais dizer agora que é só guerra de tráfico, não, viu, Budi? Não é, não. Estão matando gente. O cidadão estava saindo de casa para trabalhar de manhã, 6h30 da manhã. Desceu, abriu o portão, quando deu a ré no carro, dois vagabundos encostaram nele. Ele não chegou a reagir, ele foi fuzilado dentro do carro. Sabe, a coisa perdeu completamente o controle. Então as pessoas vêm e dizem, mas isso aconteceu porque a pessoa não reagiu, as pessoas estão entregando tudo e mesmo assim a vagabundagem está fuzilando cidadão, chefe de família. Pô, eu não consigo entender como é que as pessoas utilizam ainda os fundamentos dos direitos humanos, o direito à dignidade, a dignidade da pessoa humana, para tentar defender monstros como esse, porque isso não são seres humanos. São pessoas que não merecem a mínima piedade da sociedade, não merecem um conceito, um tratamento de humanidade, porque não são seres humanos, são animais que nasceram em forma de ser humano. Aí não vem com esse coitadismo, de que coitadinho que não teve oportunidade na vida, porque aí você vai estar ofendendo as pessoas pobres, modestas e humildes que acordam cedo, trabalham o dia inteiro e mantêm suas famílias com dignidade. Então não é falta de oportunidade, não. É sem vergonhismo e banditismo mesmo. O senhor está errado. O senhor está errado. Eles não são animais. Porque animal não mata por prazer. É verdade. E eles matam por prazer. O animal mata para comer ou para se defender. Claro. E eles matam por prazer. Matam por prazer. Impressionante. Eu peço desculpa aos animais. Desculpe tê-los ofendido. Miau, miau. E aí o governador?
Disse alguma coisa? O governador disse alguma coisa? Não disse nada, O absolutamente nada. governador não fala mais. Absolutamente E o secretário de Segurança? E o secretário de Segurança... Existe? Tu sabes que a última vez que eu cruzei com ele, que foram raras às vezes, foi no almoço da Federação, quando ele foi palestrante. Mas eu não tenho conversado com Sabe, ele. o secretário Vantuíra, ele esteve no meu programa na sexta-feira da semana passada. Ó, mais atual do que eu. E eu conversei longamente com ele. A gente até brincou com isso, tal. Eu disse pra ele, secretário, eu não... Mas tenho vocês poupado- brincaram com quem? Eu não tenho poupado críticas aqui. Não, eu fui sincero com ele. Ô, Magda, eu sou sincericida. Seja no microfone, seja em frente às câmeras, ou seja pessoalmente. Eu sou um sincericida. E eu disse ao secretário, eu não tenho economizado críticas aqui ao senhor, ao seu trabalho, coisa e tal. Aí ele disse que sabia, coisa e tal, Mas sabe que ele me trouxe uma informação, e hoje eu comentei com o Armando Burdi sobre isso, acho que tinha comentado já durante a semana com o Armando Burdi. Você sabia, Magda, que a segurança pública é o único segmento do tripé de serviços públicos que não tem vinculação à verba federal, Armando Burdi? A educação tem programas federais de repasse de recursos aos estados e aos municípios. A saúde tem programas federais de repasse aos estados e aos municípios. A segurança pública não tem. Ela tem programas esporádicos, tópicos e vinculantes, ou seja, que exigem processo de reciprocidade. Ou seja, você dá X e eu dou o outro X e vamos compor esse programa. Ou seja, não existe um programa oficial de segurança pública no país que garanta a repasse de verba aos estados, que são os verdadeiros responsáveis pela segurança pública. Isso é uma falha brutal que nós temos no serviço público e mais uma obra maravilhosa dessa porcaria de que nós chamamos de Constituição. O governo federal entende que os repasses, chamado Fundo de Participação dos Estados, nesse repasse já está incluída a destinação para a segurança. O pior é que no Estado há verbas pré-determinadas, percentuais pré-determinados para a saúde pública e para a educação pública. Não há é para a segurança. E uma das tentativas que a Magda tem acompanhado, e eu tenho acompanhado na Assembleia, é no sentido de garantir na Constituição algum percentual. Falta dinheiro. Até esse projeto, o Plano Ação, que a Magda referiu, ele retardou por falta de repasses. Sabe? 3 semanas eu perguntei ao secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, como é que estava. Ele disse, olha, o problema é dinheiro, é dinheiro. Uma das coisas que o secretário falou também no programa com muita coragem, eu passei a enxergar o secretário com uma outra visão. Ele disse, eu perguntei a ele de forma direta, secretário, o senhor é contra ou a favor do desarmamento? Ele disse, sou contra. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de se defender. Opa! Ele é um profissional. E olha, nós estamos falando de um ex-secretário de Segurança do Mato Grosso. Primeiro time da Polícia Federal. Policial federal, da de inteligência, claro, policial federal aposentado. Quando ele disse isso, eu digo, poxa, gente, nem tudo está perdido. Veja essa manchete. Parece que uma visão como essa... Veja essa manchete. O governo não tem dinheiro nos cofres para pagar a servidores. Poderia ser a manchete de qualquer jornal do Rio Grande do Sul. Não, mas foi a manchete do jornal O Dia do Rio de Janeiro, acrescentando que bloqueio judicial buscava 600 milhões de reais nas contas estaduais para pagar funcionalismo, mas não encontrou o suficiente. Então, quando a justiça diz, não, nós vamos intervir, vai haver intervenção federal, mas vão achar dinheiro onde? Não tem varinha mágica nem máquina de produzir dinheiro. Então, esse é um quadro que começou no Rio Grande do Sul em fevereiro, março do ano passado, e se expandiu de uma forma avassaladora, assustadora, incluindo o estado do Rio de Janeiro, que eu disse mais de uma vez aqui, chegará ao final do ano com déficit acima de 10 bilhões de reais, em função, principalmente, da queda no valor dos repasses do royalty. Agora, o Brudi, no Rio de Janeiro, a situação é ainda muito mais dramática, porque o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul passou por um processo de destruição da sua economia. O governo Tarso Genro foi devastador para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, o Rio de Janeiro, ele tinha, além de governos gastões, ele tinha aquela vinculação com os royalties do petróleo. Ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade. É o sujeito que andava com carrão, morava em mansão e de repente está falido. Vai ter que morar num JK, como é que diz JK na Padre Chagas e andar com um golzinho. O Paraná não está muito distante. O Rio de Janeiro vai ter distante. que se habituar com isso. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul também, claro.
Agora a notícia, o Estado deposita a penúltima faixa e quita salários para 91% dos servidores nesta quinta-feira. Deposita mais R$ 2.500. Entrou, pagou, é assim. Por falar em Rio de Janeiro, a notícia que vem de lá, entre outras, morreu um dos 3 militares da Força Nacional atacados numa favela no Rio de Janeiro. Os policiais que fazem a segurança da Olimpíada, esses da Força Nacional, entraram por engano. Por engano. Por engano num local, né, numa favela no Rio de Janeiro. Imagina, né? E eles foram recebidos a tiros, né? Entraram por engano, policiais da Força Nacional. Um deles acertaram um tiro na cabeça dele e ele, infelizmente... Olha que absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Regiões que a Força Nacional é recebida a tiros. E ainda falam que não, porque temos que ver a lei antiterror, temos que ver a lei... O que é isso que tem? E eles estavam se dirigindo para a Vila Olímpica. Erraram o caminho. A produção está me dizendo que, apesar de terem noticiado a morte dele, eles corrigiram a informação de que ele está em estado gravíssimo. Eu acredito que... Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. E traficante com armamentos pesados. Dona Magda, falando no Rio de Janeiro, o pessoal está muito feliz no Rio de Janeiro, porque todos os hotéis estão lotados. Isso que é um negócio impressionante, hospedagem, apartamentos alugados, quartos em apartamentos, pensões, tudo lotado no Rio de Janeiro. A grande preocupação é quando acabar toda essa festa. O que vamos fazer, né? Então, essa é a grande preocupação do pessoal dos hotéis lá do Rio de Janeiro. Acaba a festa e aí? O que nós vamos ter de novo? Porque agora acabou, não tem mais Copa do Mundo e não tem mais a Olimpíada, né? Agora, o Rio de Janeiro sempre teve uma movimentação turística interessante. Mas igual mas com essa propaganda... Não dá para manter. Aí em nenhum lugar do mundo, mas com essa propaganda negativa de crimes cometidos durante... O turismo vai cair. Vai cair, evidente. Óbvio, né? Óbvio. E avisa aos navegantes, o dólar fechou a 3,13. Logo vai estar mais barato ir de novo para a Flórida do que para o Nordeste brasileiro. Gostaria de saber aqui no WhatsApp como ficam as habilitações que estão completando mais de 30 dias de vencimento em função da greve do Detran. O doutor Vitorino pode nos orientar como condutores se a gente pode se proteger de multas e apreensões dos carros. Muito obrigado, Fabiano de Viamão. Infelizmente, Fabiano, não existe nenhuma alternativa. A legislação foi feita para proteger o poder público e as suas mazelas. Entre as mazelas está a greve, a operação padrão, todo esse tipo de coisa. Então, assim, se eles decidem parar de trabalhar, pode ter certeza que seus prazos continuam correndo. Qualquer discussão que você tiver em relação a isso, é possível tentar questionar, mas o PROCON não tem poder para pressionar o Detran. O Detran do Rio de Janeiro, o Detran do Rio Grande do Sul, assim como todos os Detrans e o CONTRAN e o CIDETRAN, são feudos que têm um foco única e exclusivamente no componente arrecadatório e punitivo. Se a gente não conserta trânsito, não organiza coisa nenhuma, o negócio deles é fazer dinheiro. É pontinho na carteira, daqui a pouco vai ter bolinhas azuis na carteira, daqui a pouco vai ter pontinhos verdes e pontinhos cor-de-rosa. Eles são especialistas nessas bobagens que começam em Brasília e se amplificam nos Detrans. Então, assim, infelizmente, a única alternativa de você discutir uma questão como essa é ingressar em juízo. Mas aí eu pergunto, vale a pena? Vale a pena você discutir, sabendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aumentou as custas judiciais em 400%, 500%, e que você, para obter assistência judiciária gratuita, tem que ganhar obrigatoriamente menos de 3 salários mínimos? Você está com a resposta agora. Bom, hoje, nesta quarta-feira, foram suspensas pela FEPAM, pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, as atividades da Cetralic, investigada por ter relação com as alterações no cheiro e no sabor da água aqui em Porto Alegre. E este é um problema que persiste há mais de 2 meses. A empresa tinha autorização para lançar o resultado do processamento de resíduos na casa de bombas da Transurb. Está proibida de despejar os efluentes no Guaíba. Segundo o órgão estadual, a companhia estaria emitindo odores acima do limite estabelecido pela licença ambiental.
A empresa terá 10 dias para se manifestar e tá, tem toda uma história. Não é ideal ter a captação do DEMAI em um ponto tão poluído, foi o que afirmou a secretária sobre as alterações na água. Mudança de ponto de captação de água não deve ocorrer antes de 2020. A Central de Tratamento de Efluentes entrou na rota de investigações da FEPAM sobre as alterações na água por estar localizada na região onde o odor sentido na água é mais forte. Ainda em julho, por medida de precaução, o órgão pediu à empresa que instalasse um filtro de ozônio ao final do tratamento para degenerar possíveis substâncias. Por volta das 15h20 desta quarta-feira, foi constatado que a empresa já estava com os portões fechados. Enfim, uma história comprida. Quem descobriu isso? A secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Perlini, chegou a afirmar que a FEPAM teria certa dependência na Cetralic, única empresa de Porto Alegre. Quem descobriu isso? Quem descobriu isso foram os vizinhos da empresa. E essa empresa tem toda uma documentação irregular, né? Eles acharam muito parecido. Quer dizer que se não cheirasse, ia continuar quanto tempo essa empresa? Os vizinhos acharam o cheiro da água muito parecido com o odor que partia da empresa. Eles acharam muito parecido. Eles disseram, pô, mas é o mesmo cheiro da água, coisa e tal. E aí fizeram uma denúncia. Porque se não fazem a denúncia, ninguém descobriu. Ou seja, não tem fiscalização. É o que nos parece. Sim, mas você sabe o que acontece, Magda? É assim, ó. Uma instituição, quando ela perde a credibilidade, a própria interrupção das atividades, ela é recepcionada pela justiça de uma forma nebulosa. Quer dizer, pô, determinado órgão fecha por qualquer coisa, inventa uma bobagem, fecha. Daqui a pouco o sujeito recorre à justiça e reabre. A própria justiça se torna reticente. É o caso da FEPAM. A FEPAM precisa urgentemente rever sua equipe de profissionais, a forma de trabalhar, as secretarias de meio ambiente precisam rever, porque os órgãos de meio ambiente no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, são absolutamente desacreditados. O que vale aqui, não vale aqui. Se quiserem exemplos, eu tenho dúzias de exemplos de coisas que foram proibidas aqui e não são proibidas aqui. Proibições de um lugar aqui e do lado... Me parece que com a Ana Perlini à frente da secretaria, isso não está se modificando? Mas a secretária não consegue modificar em um espaço tão curto de tempo. Envolve equipe, técnica, legislação. Deixa eu só acrescentar que no Rio Grande do Sul, de resto em todo o país, houve uma descentralização com a municipalização da fiscalização. Então, as prefeituras interessadas em examinar os processos para a liberação, para entregar a licença ambiental, isso se municipalizou. Por isso é que os critérios são diferentes. Pode ser diferente em Pelotas, em relação a Uruguaiana, em relação a Caxias. Não há mais uma centralização, porque a FEPAM, com a aposentadoria dos seus fiscais e a falta de contratação, não tinha mais suporte, não tinha mais condições. E os processos iam se acumulando, e os investimentos começaram a refluir. Quantos empresários saíram daqui porque já estavam há mais de um ano esperando? Eu conheço um caso aqui de Farroupilha, e a Magda conhece bem. Anos? Não, eu conheço o caso de um ano, o processo estava trancado, não saía da mesa. Uma empresa de Farroupilha foi ao Paraná, se instalou no Paraná e em 18 dias estava com a licença na mão. A Tramontina quase que foi para o Nordeste, lá por causa disso, queria ampliação. Não, mas tem alguma coisa errada nessa informação, Ebud, porque foi a Secretaria Estadual do Meio Ambiente que foi fazer a perícia quando o meu amigo Rico Vilar, dono da marca Café de la Musique, queria instalar, a exemplo do que aconteceu em 2015, em 2016 queria colocar no mesmo lugar o Café de la Musique, aí foi a fiscalização, uma equipe da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Não, a Secretaria Estadual, quem pode... Não tem nada de errado, não. Quem pode mais, pode menos. Então, se as licenças são concedidas pela Prefeitura de Porto Alegre, nada impede que a fiscalização da Secretaria Estadual vá a qualquer lugar fazer a verificação que quiser. Foi o caso, então não tem nenhuma incorreção. Não, eu não digo que seja incorreção, mas eu digo isso demonstra mais uma vez a esculhambação que é a gestão do meio ambiente no Brasil. Não. Todo mundo quer um pedacinho, quer dizer, a competência de quem? É da estadual, da municipal? Se é da municipal, a estadual vai catar coquinho. Carla Krieger. Na estadual... Carla Krieger. Quais são os órgãos hoje? O Rio Grande do Sul é pioneiro na área do meio ambiente, não pisa em cima do que foi uma conquista. Do Lutzenberger. Uma conquista
a partir do Lutzenberger. Mas o Lutzenberger não tem nada a ver com isso, com essa bagunça que tá. Vamos mudar de órgãos desacreditados. Desacreditados. Né, uma coisa que também está bem desacreditada no nosso país é a nossa justiça. Né? Pelo menos... As pessoas já não estão mais acreditando. A gente já não sabe mais que antigamente a justiça ela não tinha, né, esse descrédito que ela está tendo hoje em dia. Pela morosidade, e aí hoje eu escutando um jurista, muito também porque existe muito recurso, é tudo para a pessoa não ser presa, mas tem um órgão que funciona que é a Polícia Federal, né? Desse a gente não pode se queixar. E hoje foi divulgado nessa quarta-feira pela Polícia Federal mais um resultado das investigações de desvios da Petrobras no âmbito da Lava Jato. O inquérito ele trouxe informações do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Para Eduardo Campos, segundo esse relatório, são 20 milhões de recursos desviados da estatal para a campanha de reeleição de 2010. Fiquei tão triste, Magda, não sei, porque eu tinha no Eduardo Campos, por mais que não conhecesse muito, porque ele era um candidato novo, me parecia, assim, uma pessoa diferente, Marne Barcelos. Ele passava isso, né? Mas deve ser aquele dinheiro que entrou, que podia entrar, sempre, esse dinheiro sempre é assim, né? No fundo, ele podia até ser uma pessoa boa, entendeu? Mas também estava no meio dessa podridão, dessa máquina, que isso que precisa acabar, entendeu? Porque as pessoas, mesmo boas, mesmo com boas, né, querendo coisas boas para o Brasil, elas acabam entrando dentro desse negócio aqui, entendeu? Para sobreviver, né? Dentro desse espaço. Então, eu acho que a gente estava falando em descrédito, a gente tem que dar créditos também para as pessoas que estão merecendo nesse momento. A Polícia Federal e a Justiça, falando de Sérgio Moro, e ele mesmo disse, não coloquem tudo isso em cima de mim, porque é uma equipe. Não sou só eu, ele é o símbolo da Lava Jato, mas é uma equipe que está funcionando e que, quem sabe, mude isso no nosso país. Né? Não dá mais. Tomara que seja um divisor de águas. Não pode continuar em frente, né? Dona Magda, tem uma música dos Bee Gees, I Started the Joke. Tá? Eu comecei a piada, depois no desenrolar da música, só não sabia que a piada era eu. Primeiro, a Argentina ganha no rugby do Brasil 30-0. Esmagador. Aí a Argentina perdeu, empatou com a Honduras hoje à tarde, em 1-1 e já está fora, né? Já vai embora, já volta para Buenos Aires, seleção de futebol da Argentina. Aí daqui a pouco eu me dei conta, fiquei com aquela euforia, os argentinos estão indo e tal. Me lembrei que logo mais à noite nós também vamos estar indo embora, porque eu não acredito nesse time, seu Chico Cantor, nesse time de futebol da seleção brasileira. Eu tenho a impressão que essa música, eu vou virar a piada, né? Porque não é possível. Futebol brasileiro tá como internacional. Acabou. O pessoal da Rádio Grenal fez uma brincadeira hoje à tarde para tentar saber qual era a opinião do gaúcho sobre a seleção brasileira. 80% dos gaúchos estão querendo que a seleção caia fora logo, porque o Grêmio quer urgente bola internacional. O Inter também quer os seus jogadores. Era previsível. Voltando à questão de financiamento de campanha, eu converso diariamente com marqueteiros, dirigentes de partidos, candidatos, e a grande conquista da mini-reforma eleitoral do ano passado foi ter brecado essa situação que a Carla acaba de informar. Esse dinheiro saía de qualquer lugar para financiar campanhas bilionárias, mais caras e mais produzidas do que nos Estados Unidos. Então, esse corte do financiamento de empresas está levando, primeiro, a desistência de muitos e muitos marqueteiros. Estão indo para outros ramos, não é mais o maná de campanhas anteriores. E vamos ter que fazer campanhas pobres. Na verdade, campanha correspondendo à situação do Brasil. Pois se um país pobre vai fazer uma campanha rica, vai fazer campanhas riquíssimas, esse dinheiro saiu de algum lugar e nós vemos agora que dinheiro da corrupção. Então, esse capítulo acho que está encerrado. Boa noite, Magda e bancada. Certa vez o Chicão falou algo a respeito, e temos que despertar sobre isso, é que boa parte dos lucros do tráfico vem das elites. Pois estava observando isso e não sei se, pelo incrível que pareça, não tem interesse por trás disso também. O próprio combate ao narcotráfico me parece um pouco desinteressado nesse problema. Não sei se eu li errado, se fez sentido. Alguém ouviu o que eu disse? Me parece que não. Sim, eu ouvi, mas essa história do narcotráfico, isso aí faz parte de
de uma operação constante da Polícia Federal, que troca informações, fornece informações às polícias estaduais para as operações tópicas. Eu acho que tem aí um mecanismo que é gigantesco e que, eu vou ser honesto para vocês, praticamente impossível deter o tráfico de drogas no Brasil. Como. Os americanos, com toda aquela estrutura que tem, não conseguem deter. Não conseguem deter. Chicão. Mas na China não tem narcotráfico. Não? Não. Todos os regimes ditatoriais, que foi a grande sacada do ser humano, não tem essas aberrações. Porque os regimes ditatoriais, eles não permitem que o mal prevaleça sobre o bem. Quando o bem faz apologia da democracia, esse bem é cuecão. Ele tem medo, é covarde. É a nossa sociedade. Sociedade covarde, democrata, não leva a nada. Tu vê, Força Nacional entra na favela e mata a Força Nacional. Entrou por engano. De Médici Gás eu tinha isso? Não tinha. Agora, com esses gestores, não são gestores. Nós temos é chapa branca. Hoje os governantes são tudo chapa branca, estão tudo pelo bife, pelo salário, CC e bababá. Quer dizer que o senhor aprova o que disse o senhor Donald Trump, que se a Hillary Clinton for eleita presidente dos Estados Unidos, ela deve levar um tiro? Que isso? Ele falou isso. Não, ele disse isso. Ele falou, não falou? Isso é uma metáfora. Que metáfora é essa, Chicão? Chicão, olha nos meus olhos aqui. Que metáfora é essa, Chicão? A desculpa do falso democrata é assim. Quando tem a ditadura, não podia falar. Mas que adianta o jornalista vir aqui falar? Ele fala de tudo. Falamos do governador. O governador está lá no palácio, que nem Nero, do lado de Pessoa. Em palácio. Está em palácio. Ter oportunidade de falar que não dá nada, é melhor não falar, então. E o Sêneca cortando os pulsos. Vamos falar de coisas que são boas, de coisas que acontecem. Olha, e tem coisas que às vezes acontecem, mas não é para falar que as mulheres são motoristas melhores ou piores. É para falar que as mulheres buscam sempre um conforto adicional. Então, assim, sabe quando você está numa lomba com o carro e o trânsito tranca? Aí não dá aquele medão de pensar que o carro pode descer, quando você tira o pé do freio, não é mesmo? Olha, gente, chega de sofrer. Você precisa mesmo é de um Picanto automático. Olha que beleza. A combinação perfeita entre conforto, desempenho e economia. Com motor 1.0, motor de 1 litro, de 80 cavalos, transmissão automática de 4 velocidades, esse super compacto, completíssimo, reúne tecnologia e segurança ao dirigir além do que o seu cansaço possa permitir. Sabe o que é isso? Reduz o cansaço gerado pelas atividades do dia a dia. É conforto nas suas mãos. Você não precisa tirar mais essas mãos do volante para ouvir música ou atender até mesmo o telefone, porque o Picanto tem os comandos diretos na direção, o que permite mais atenção no trânsito e conveniência. Você também está totalmente seguro, pois o Picanto vem equipado com airbag duplo frontal, espelhos retrovisores com regulagem, tem rebatimento elétrico, tem as setas com LED. Olha, tudo isso facilita as mudanças de faixa na estrada e também para estacionar em vagas apertadas. O Picanto automático é perfeito para a vida agitada da cidade e tem 5 anos de garantia. Olha só. 5 anos de garantia. Compre o seu Kia Picanto automático na Kia Sun Motors, ali na Ipiranga 7110. Venha fazer um test drive e fique preparado para enfrentar a rotina diária da cidade. Picanto automático é na Kia Sun Motors. Você sabe onde quer chegar. Aliás, Magda, quero dar um recado. Nesse sábado, o pessoal que sempre manda as mensagens sobre o Geely, nesse sábado eu vou estar toda manhã lá na Sun Motors, recebendo os telespectadores do Atualidades Pampa, os ouvintes da Rádio Pampa, conversando pessoalmente com vocês e mostrando para vocês as novidades do Geely EC7, do Geely GC2 e, claro, do Super Picanto automático. Nesse sábado, manhã inteira eu estou esperando você lá na Sun Motors, ali na Ipiranga. Depois ele paga o almoço. Sábado com encanto. Gustavo Vitorino lhe mostra o Picanto. Esse sábado não será o mesmo. Avenida Ipiranga,
7110. 7110. E ele faz essa voz de alcova, entendeu? Neste sábado eu estarei lá mostrando para vocês o Dili, o Picanto e os encantos dos automóveis da Kia Sun Motors. Isso, e quem quiser conhecer os segredos desta bancada, eu estarei lá, não só com um cafezinho, mas também com um segredinho de cada um. Agora vai bombar. Agora vai bombar. Agora vai bombar. Calúnia e difamação. Magda, Armando Burdi. para completar a notícia, nós começamos anteontem falando na suspensão do exercício da presidência pelo vereador Cássio Trujillo. Ontem informei que o recurso já tinha sido encaminhado e o Tribunal de Justiça hoje aceitou o agravo de instrumento interposto pela Câmara contra a decisão de uma juíza da terceira vara da Fazenda Pública que no dia 5 havia suspendido a eleição do vereador Cássio Trujillo para a presidência. A decisão tem efeito suspensivo, garantindo assim o imediato retorno de Trujillo à presidência da Câmara, o que ocorreu hoje. Olha, é uma coisa enlouquecedora essa justiça, né? Tudo bem, eu sei que tá lá, tá no código, tá na lei, pode... Mas para que esse vai e vem? Nós aqui comentamos, o Gustavo até acentuou, sentar o exercício do mandato, como é que vai impedir a eleição à presidência se há uma discussão sobre um liminar no TSE? Para quê? O que cabe, complicação. Eu pensei, o que cabe nesse caso é tentar caçar, eliminar o TSE só. Qualquer outra, agora impugnar a eleição para presidente. Mas nem tentaram caçar. Não tinha pé nem cabeça, né? Enquanto aqui em Porto Alegre, uma pesquisa recente mostrou a preferência dos usuários pelo serviço do Uber. Sim. Né? E assim, de forma avassaladora, né? A IPTC hoje apreendeu 4 carros de Uber e multou 4 motoristas de Uber na Guilherme Michel. Os motoristas disseram que foram chamados pelo tal do aplicativo. A IPTC disse que era uma barreira normal. Mas não importa. Quando tá bom pra gente, eles dão um jeito de desestabilizar. Porque a multa é cara. Não é fácil de pagar, se não me engano, é quase R$6.000 a multa. É o Uber que paga. É o Uber que paga? Bom, menos mal, né? Porque se mas fosse igual tira as pessoas Agora, responda rápido. Você confia mais na palavra da IPTC ou do Uber? Do Uber. Eu confio mais no serviço. Eu fardado confio na rua. no serviço do Uber. Hoje eu utilizo o Uber, até porque assim, ó, tu pede o Uber, 5 minutos depois tá na tua casa. Bom. Vê se na época de Natal, antigamente, tu não podia ir de táxi. Todo mundo, vai de táxi pra beber. Pra chamar o táxi da volta, minha filha, tu tinha que te programar com muita antecedência, porque não tem táxi. Quando chovia, não tinha táxi. Quando no Natal não tem... Né? Então, várias oportunidades que tinham um grande movimento, não tinham serviço. Agora que veio para facilitar... Eu acho que o que aumentou, Carla, foi a demanda. Os taxistas estão se movimentando, estão trabalhando, estão ganhando. O que aumentou foi o número de usuários, dada a oferta... Claro. Que é até para a maioria. E é mais barato mesmo? E é mais barato. Mas a pergunta que não quer calar, por que não votam o assunto do Uber? Estive na Câmara Municipal hoje à tarde, sabia que tu ia fazer essa pergunta. Tem que votar isso, gente. A população precisa e os vereadores são representantes da população. Eu vou aqui historiar rapidamente 1 minuto e vou reforçar o apelo da Magda. No final de julho, eu informei aqui, nesse espaço, que o vereador Kevin Krieger tinha tido a iniciativa de pedir o regime de urgência para a votação desse projeto. Que, voltando do recesso, eles encaminhariam a votação em plenário. Só que, para isso, há necessidade, segundo o regimento interno da Câmara, de um acordo de lideranças de todos os partidos. Se 1 ou 2 partidos quiserem retardar, há mecanismos para retardar. E estão usando esse mecanismo. Então, o apelo que eu acho que toda a bancada faz, toda a população faz, é no sentido de que encaminhem a votação em plenário para saber se o Uber pode funcionar dentro da legalidade ou não. Não adianta ficar protelando, dar insegurança para os motoristas que são pegos
em barreiras ou são apedrejados ou estão correndo riscos. Muitas mulheres trabalhando no Uber. Não faz sentido isso. Não faz sentido protelar uma votação. O que vai pesar? A votação, a decisão no regime democrático é assim. Eu espero que pese na urna. Bom, então... Eu espero que pese na urna. Eu acho que tem que votar. É uma questão urgente. Urgente. Não há mais uma questão urgente. Utilizar o recurso protelatório. Precisam votar, já foi pedida a urgência, os líderes precisam se reunir e o único procedimento que antecede a votação em plenário é uma reunião conjunta das comissões, em vez de andar como é o regime normal, comissão por comissão, o que levaria a votação... Junta todo mundo e resolve. Juntam as comissões, decidem e levam ao plenário. E quem tiver a maioria vence. É especificamente de interesse da comunidade. Quer saber o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a contabilidade. Nós estamos em período pré-eleitoral. Eles estão contabilizando. O que vai dar mais voto? O que vai dar mais? Voto do taxista ou voto dos motoristas do Uber? Eles estão fazendo a hora que terminar a contabilidade, eles levam para o plenário. População não interessa. A população não interessa. Pois mas é que as pessoas têm que entender o seguinte... Essa moeda de negociação, todo mundo já conhece. É a crônica da morte anunciada. Então, vamos parar com isso. Vocês não enganam mais ninguém. Agora tem que votar. A população quer. Quais são os líderes que não abordaram? Não são todos. Quais são os líderes que não toparam? Não são. Isso que a gente precisa saber. São vereadores vinculados aos taxistas. Então, ponto, isso aí precisa ser resolvido. E quanto mais a pressão, quanto mais for a pressão, mais rapidamente vão votar. Não há mais por que protelar. De novo, a população precisa fazer a sua parte. Nós é que temos que ir em cima. Fazer como fizemos todas as manifestações que foram feitas, deram resultado. O regime democrático ainda é possível fazer. Cada dia mais, cada pessoa que fala sobre o que a gente precisa para mudar o país, para mudar as coisas, é cada cidadão. Não interessa, nós não temos sigla. O nosso partido é o nosso, somos nós. Nosso partido é o nosso CPF. Sabe qual é o seu partido? É o meu CPF. Meu partido é o meu CPF. Então eu quero a solução para as coisas minhas. Mandar um abraço lá para a Sandrinha Poleto. Diz aqui, ó, estamos assistindo o programa de vocês tomando um chimas, eu e minha mãe. Manda beijo para nós. Manda um monte de manda. Então, beijo para você, Sandrinha, para sua mãe. Muito bem. Estão assistindo pra... Olha aqui, ó, sem açúcar, mas com... Tu ia falar, Chicão? Desculpa. Não. Sem açúcar, mas com enorme afeto. Querido Marne Barcelos, como lembraste Nietzsche? Sua dissertação sobre niilismo em Nietzsche está corretíssima. Até que ponto queremos a liberdade? Ser realmente livre é se conhecer, é olhar para dentro enquanto todos olham para fora. Até que ponto meus desejos são meus ou reflexo desse mundo doente? Muitos temem a solidão, a dor, o ódio pelo simples fato de mostrarem o que somos. O medo de estar à margem nos coloca o uniforme de cidadãos. Pessoas infelizes que apenas seguem o que determina as tendências, a mídia e uma identidade que nem entendemos, mas seguimos. O nosso pior inimigo ainda somos nós, querendo ser uma imagem, um ideal daquilo que deve ser. Elogio a loucura, a esquizofrenia e os excluídos, porque neles há liberdade. Precisamos buscar nossa auto-alforria para simplesmente ser. Admiro sua inteligência, Marne Barcelos. Abraço, Paulo Sérgio, de Alvorada. Paulo Sérgio, eu só gostaria de dar uma frase que eu acho fantástica do grande Sêneca. O grande filósofo Sêneca foi preceptor de Nero, que dizia o seguinte: o homem poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Eu acho que você podia pensar nessa frase. O homem poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Agora, a pergunta é, como alcançar este poder? Se nós, muitas vezes, somos vítimas de circunstâncias. Aí é que está o problema. Ai, olha que papo cabeção. Pois é. Por que o senhor está me olhando com esse olhar aí, macabro? Estou tentando saber o que eu estou tentando acompanhar. Não. Tentando chegar lá. Vamos lá, fala, Carla. Olir com saudade do churrasco de asinha de frango. Nossos telespectadores sempre nos ajudam através do WhatsApp e e-mail, né? O Olir Fernando diz o seguinte: oi, Carla Krieger. Ontem falaste do projeto de tênis da Zona Sul, que hoje a Magda, inclusive, me perguntou o nome. E o nome correto é Wimbledon. Ah, de Belém.
Belém. De Belém Novo. fazendo uma referência ao bairro Belém. E ao torneio. Então, é Wimbledon. Criatividade, né? Deixa eu... 5 segundos. Para dizer como vocês duas estão bonitas. A Carlinha, em especial, tá com uma blusa linda, de uma cor maravilhosa. Ela tá assim, ela tá brilhante, né? Brilhante. Ai, e a senhora está assim, tipo Vestal. Vestal de preto. E qual é a cor do Vestal? É branco. Não. Por quê? Avental é branco. Vestal é branco. Não, não obrigatoriamente, mas não posso mais... Se Vestal é... Olha os meninos aqui, os meninos da... Não, vocês parecem dois urubus. O Burde ficou destruído. Não, querido, tu é um pombinho. Um pombinho. Um pombinho. Um pombinho. Vermelho, ó. O Burde. Não, mas nós dois Olha aqui a propósito do Burde. Burde, tem tantas comissões porque os deputados e assessores ganham mais por comissão? O Rafael Bredo é fogo. O Rafael é uma comissão diferente, Rafael, que você está falando. Não é isso. Não, são comissões técnicas pelas quais os projetos passam é uma espécie de filtro antes de chegar ao plenário. Nada mais do que isso. Francesco, fala, Francesco. Não, estou ouvindo. Não, mas você para de ouvir, diz alguma coisa. Não, para de mexer ali, né? Chicão veio hoje, sim. O sétimo elemento pergunta, Chicão veio. Mas eu sou um cara cirúrgico, eu falo quando acho que... Eu não falo por falar, eu falo quando acho que tem alguma convicção que eu vou dizer. Você lembra daquela frase que eu já dei aqui do Abraham Lincoln? Se eu deixar de falar, vão pensar que eu sou idiota. Agora, se eu falar, eles podem ter a confirmação. É isso aí. Boa noite, Magda e bancada. Gostaria de fazer uma pergunta. Dizem ao Vitorino ou a todos que quiserem responder. O que você acha que mudará na Anatel com a saída do presidente atual, João Rezende, que renunciou hoje? Eu acredito que irá melhorar, diz o seu Arthur do São José. Um abraço a todos. Olha, o seu Arthur, piorar não pode, né? Não pode piorar. Quer a minha opinião? Não vai mudar nada. Tá dado. Bingo! Não vai mudar nada. Essas agências foram criadas com um propósito. O Fernando Henrique Cardoso criou essas agências para trabalharem aos moldes das agências europeias, fiscalizando o setor norte-americana, sobretudo norte-americana. Sobretudo norte-americana. A inspiração, mas elas funcionam melhor na Europa ainda, viu, Burde? Não, mas pelo que eu leio... Eu também. Os Estados Unidos ali em cima. Elas têm, sim, a FDA, que controla drogas e medicamentos, enfim, a FCC, que controla telecomunicações, mas a Europa também tem essas agências, e essas agências funcionam onde são nomeados, para as agências, são nomeados técnicos, especialistas na área. Por exemplo, a FDA, a Federal Drugs americana, os membros, os conselheiros, são médicos, químicos, farmacêuticos, especialistas em epidemias e endemias, sabe, são profissionais. Aqui no Brasil, quem indicava e quem indica os membros das agências reguladoras são os governos que indicam os amigos, indicam políticos. A dona Rose, aquela amiga do Lula, indicava conselheiro para a ANAC, indicava conselheiro para a Anatel, indicava conselheiro para a ANS. Quer dizer, sabe, distorceu a coisa. Hoje essas agências viraram sindicatos que defendem os interesses de quem deveriam fiscalizar. Fala, Carla Krieger. Não, falo eu. Não, eu quero dizer uma coisa para você. Então diga uma coisa. Eu tô nervoso com esse jogo do Brasil, 10 horas da noite. Eu dei a bola pro Chicão fazer um comentário aí desse jogo 10 horas da noite. Ele hoje tá brincando do jogo de mudinho. do Brasil. Quer dizer, todos nós, porque no fundo, a gente quer que termine hoje, mas no fundo a gente tem aquela esperança, a gente alimenta aquilo, que a seleção brasileira vai desencantar, que o Neymar vai jogar, que o grupo vai vestir a camisa, vai ter o sangue brasileiro, o nacionalismo. É uma coisa lamentável. Olha aqui, o Marne Barcelos, rapidinho. O aniversário do JK é 11 de outubro. Bota aí na tua lista, 11 de outubro, junto comigo. Giovana de Esteio. Beijocas a todos, Madalena. Obrigada, Giovana. Libriano. Burde, a gente te interrompeu aqui, ias dizer alguma coisa. Há 3 semanas, um sábado pela manhã, como costuma acontecer todos os sábados, uma reunião na Associação Rio Grandense de Imprensa, depois de uma reunião do Conselho Deliberativo, com a participação de repórteres, editores, comentaristas da área de esportes. Então, fizeram uma projeção sobre os Jogos Olímpicos, um balanço
da Copa de 2014, uma conversa muito boa, 60 colegas, um papo muito bom. E a previsão da maioria, 80% dos participantes, chegou à conclusão de que o futebol vai, no máximo, permanecer nos Jogos de 2020 e que 2024 não mais terá o futebol, porque ele está muito profissionalizado e, apesar do basquete ser profissional, do vôlei ser profissional, ele ficou muito mercantilizado. Os jogadores não têm mais o mínimo interesse em Copa do Mundo, ainda assim, mas Jogos Olímpicos para os dirigentes, para os jogadores, não tem mais o mínimo significado. Eles preveem que sim, porque eles têm fontes. O Burdi tem razão, porque não tem o espírito olímpico. Não tem o espírito olímpico, né? O espírito olímpico é a competição. Aliás, o futebol Coubertin dizia isso. O futebol olímpico sempre foi polêmico, né? É verdade. Teve uma época que nunca aconteceu. Só quem vencia era os países da cortina de ferro. Porque lá os jogadores não eram considerados profissionais, podiam participar. Depois começaram a ganhar os países africanos, que era cheio de gato. Tinha uns jogadores de 2 metros de altura lá com certidão de nascimento de 18 anos de idade. Tinha 50 anos. O cara anos. tinha 30, Então, assim, sempre foi polêmico. Aí criaram essa regra, 3 jogadores, não sei o quê, até 23 anos, acima de 23, depois abaixo de 23. Então, assim, na verdade, as regras do futebol olímpico sempre mudaram muito e sempre foram inconstantes. Eu até posso crer que retirem o futebol, mas acho que isso aí vai ser de comum acordo. Agora, fica a questão. E o basquete? Porque o basquete, os americanos vão ser campeão até 2397. Eu citei o basquete. Agora, o futebol nos Jogos Olímpicos, vamos tomar o caso do Brasil, a participação era uma vitrine. Hoje os garotos estão saindo com 14, 15 anos, já estão sendo levados para os times da Europa. Então, não há mais necessidade dessa vitrine. Então, deteriorou, perdeu o sentido. O Celso de Santiago pede, lê meu WhatsApp. Promoções para o Jogo do Brasil hoje na Fonte Nova. Item 1. Quem for com a camiseta da seleção terá um desconto de 50%. 2. Quem for com a camiseta da seleção e o calção, 75% de desconto. 3. Quem for com a camiseta, chuteira, calção e meião, entra em campo. Entra no time. Entra em campo. Não é no estádio, entra em campo. Bom, vamos festejar a eleição hoje da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, que no dia 10 de setembro assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal. Será a segunda mulher. A primeira foi Ellen Grace Nordfleet, que não é gaúcha de nascimento, mas se criou aqui, cursou a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, deve ter se formado na turma de 72 e ascendeu ao Ministério. A ministra Carmen Lúcia é mineira, se formou na Universidade Federal de Minas Gerais em 1977, tem uma carreira brilhante. Portanto, a partir de 10 de setembro, mais uma mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. Ela foi escolhida, só para completar, ela foi escolhida em 2006, já no governo Lula. No nosso telespectador João Camilo diz que hoje se vestirá de vermelho e branco, não por ser colorado, mas porque vai torcer pela Dinamarca, pois esses jogadores brasileiros não merecem nenhum sorriso de nosso povo que tanto amamos o futebol. Esse é o sentimento da maior parte dos brasileiros. Tem uma foto que está circulando na internet que é muito emblemática. Um menino com a camiseta, com a camisa 10 da seleção, onde estava escrito Neymar, ele colocou uma fita em cima e escreveu embaixo assim, Marta. Isso aí. A dona Raquel diz que pede para o Burdi dizer quais são os vereadores que estão querendo, não estão querendo votar o projeto do Uber, porque são vereadores dos taxistas. Não sabemos e nem podemos dizer, e não podemos citar nomes de ninguém, dona Raquel, eu lhe respondo isso, porque nós estamos em época de campanha eleitoral e estamos amordaçados. Esse é um dos motivos, e a Magda ressalta com muita propriedade. Agora, eu não posso antecipar aqui, como isso percorre os bastidores, nós vamos saber definitivamente qual a posição, que a posição muda. O que nós estamos forçando, o que os veículos de comunicação estão forçando, a opinião pública está forçando, é no sentido de que eles votem, não utilizem de recursos protelatórios. Agora,
mesmo que um vereador diga hoje vai votar a favor, amanhã ele pode estar contra. Por quê? Porque a pressão nos gabinetes é muito forte. Vão tanto os defensores do Uber, os motoristas e os usuários, como vão os taxistas, que têm 2 sindicatos, pressionam, ameaçam. Esse é um jogo que acontece na votação de assuntos polêmicos. Mas, acima de tudo, o interesse público. O interesse público visa a uma definição e acabar com essa lenga-lenga, essa novela que está se estendendo por tanto tempo em Porto Alegre. A nossa telespectadora, Maria Otília Schmitz, que gosta muito do nosso programa, e ela está entre os tantos telespectadores que continuam entrando em contato conosco e se queixando. A mãe dela tem uma ação, as últimas informações que ela obteve é que não estão sendo liberados os alvarás para quem ganha a ação. Ela está se referindo à operadora Oi. Ela disse que, por favor, minha mãe está aguardando com grande ansiedade alguma informação. Ela tem certeza que ou o Vitorino ou o Burdi tem alguma coisa a dizer. Agradece a atenção, com carinho, admiração, respeito por todos. Eu já agradeço a atenção especial. Beijo a todos que admiramos muito. Maria Otília Schmitz. São tantas as ações envolvendo... Primeiro que no PROCON, as empresas de telefonia estão na ponta da lista das mais reclamadas. Eu me lembro, olha, já essa informação eu obtive há 6 ou 7 anos. Um grupo de juízes, é uma espécie de vara, ela é informal, mas ela funciona exclusivamente para operador de telefonia. Imagina, a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul criou uma vara para cuidar só das encrencas das operadoras de telefonia. Quanto que custa isso, Gustavo? Né? Gustavo, quanto é que custa isso? Muito dinheiro. Ah, claro. Muito dinheiro. É dinheiro público. Mas não era para a Anatel chegar lá e dizer aqui, ó, para aí, vou enquadrar todo mundo aqui, acabar com essa sacanagem. Agora, para o senhor, a senhora, né? Que Dona Maria Otília. Dona Maria Otília, para a senhora uma informação. Uma empresa, quando está em recuperação judicial, ela tem uma configuração jurídica diferente. Portanto, o acesso aos recursos, aos ativos dessa empresa tem que passar necessariamente pelo judiciário e pelo juiz que aceitou a falência. Então, assim, é diferente de você processar uma empresa qualquer e aí executar, cobrar pelo sistema Sisbacen, retirar os recursos do banco que essa empresa tem para pagar a sua ação. Tá? Então, infelizmente, o cenário não é bom hoje para quem ganha ação da Oi, vai entrar na fila. O senhor Teixeira, que é de São Leopoldo, diz o seguinte, com respeito à violência, poucos veículos de comunicação estão falando sobre a violência do agronegócio. Você sabe que estão sendo roubados tratores e máquinas agrícolas. Recentemente, em torno de 2 por semana, assaltos, durou 10 horas, 2 carretas levaram equipamentos agrícolas numa zona de Pelotas. E aí ele está nos falando, está nos denunciando este assunto e nos cumprimentando pelo programa. Mais 30 segundos ainda sobre o Uber, para ressaltar que o Uber entrou de uma forma torta. O que está acontecendo agora, que é a tentativa de aprovação de uma lei que regulamente, isso deveria anteceder a entrada dos veículos. Isso aí precisa ficar claro também. Entrar à moda valentona. Ah, não, porque em outras cidades... Não interessa, né? Aqui existe um regime de legalidade. Agora, se não tivesse entrado dessa forma torta... Não teriam entrado. Não teriam entrado. Não teriam entrado? Eu acho... Claro eles entraram assim em todos os lugares. Eles entraram assim em todos os lugares. E aqui demora muito, se está demorando. Com eles aqui enchendo o saco, tu imagina sem eles aqui. Aqui existe um regime de cartelização. Esse é o termo, seu Burdi. De proteção ao táxi, que dá um péssimo serviço para a comunidade. É um cartel. A mais odiosa forma comercial que existe. Isso aí, cara. A propósito do que o Burdi falou agora há pouco, da ministra Carmen Lúcia, né, que tomou posse, um telespectador, o seu Ronaldo Benítez, disse que, me tira uma dúvida, os ministros ganharam aumento salarial? Os ministros? Ganharam aumento salarial? Ganharam, né? Ganharam, sim. E o pior desse aumento, porque são 11 ministros, o pior é o efeito cascata, porque reflete sobre os integrantes de todos os tribunais estaduais, reflete sobre os salários de deputados federais, senadores, deputados estaduais, é uma torrente.
Vamos aos aniversários? Vamos. O primeiro aniversariante de hoje, o grande poeta brasileiro Gonçalves Dias, que morreu, inclusive, num naufrágio. Os grandes escritos, as suas grandes poesias são lidas até hoje, são matérias de vestibulares, e esse realmente foi um grande brasileiro, um dos patronos da Academia Brasileira de Letras. O segundo aniversariante de hoje é o grande jornalista, fundador do Estado de São Paulo, Júlio de Mesquita. Uma das grandes figuras, começou muito jovem, o jornal chamava-se A Província de São Paulo. Ele comprou o jornal, adquiriu as cotas ou ações, não sei se era SA naquela época, e adquiriu o jornal e trocou, porque quando ele era republicano, se transforma em república, chamou, não era mais província de São Paulo, era o Estado de São Paulo. O jornal que continua até hoje, um dos grandes jornais do nosso Brasil, um dos 3 maiores jornais do Brasil. O terceiro aniversariante, o presidente Herbert Hoover, que foi o presidente do creche da Bolsa de Nova York, de 1929. Foi considerado por muitos um dos piores presidentes junto com Calvin Coolidge, dos Estados Unidos, que antecedeu a quebra da Bolsa. Outro aniversariante, esse sim, uma das maiores figuras desse país. Todos nós brasileiros temos um orgulho e um carinho. Contei para vocês a história do Saramago, José Saramago, quando recebeu o Nobel de Literatura, disse, em alto e bom som, quem deveria estar aqui recebendo este prêmio hoje é o meu amigo Jorge Amado. Aniversário hoje do Jorge Amado. Esse orgulho da literatura brasileira, autor de dezenas de livros de grande sucesso em todo o Brasil, traduzido para mais de 50 línguas, não de países, mais de 50 línguas no mundo. Outro aniversariante hoje, aliás, a aniversariante, uma das mais lindas mulheres do cinema. Não sei se vocês se lembram, o Burdi deve lembrar, porque ele adora cinema como eu, Rhonda Fleming. Completa hoje 93 anos. Eu estava olhando uma fotografia dela com seus 20 e poucos, 30 anos. Realmente, ela era escultural, ela era ruiva e ela iluminava a tela, o screen. Quando ela aparecia, as pessoas ficavam embevecidas. Outro aniversariante do dia de hoje é o Ed Fischer. Vocês lembram desse homem? Ed Fischer foi um grande cantor, foi casado com a Debbie Reynolds, aquela mesma atriz que se consagrou no Cantando a Chuva, aquela moça que dançava ali com Gene Kelly. Ele conheceu a Elizabeth Taylor num filme, parece Disque Butterfield e etc. E aí se apaixonou por ela, se separou, provocou um divórcio, um escândalo, casando-se com a Elizabeth Taylor. Ele tem uma filha chamada Carrie Fisher, junto com a Debbie Reynolds, que é uma atriz. Foi casada com ele antes do outro lado? Sim, do Richard Burton. Richard Burton foi o último. Casado 2 vezes, né? Quem está completando também aniversário hoje é o Duda Mendonça, já que falamos em marqueteiro hoje, completando 72 anos. Ele fez a primeira campanha do Lula, depois ele passou. Se deu bem. Legal. Esse aí o STF livrou as caras, legal. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também está completando hoje mais um aniversário, 65 anos de idade. E o grande ator espanhol, completando hoje mais um aniversário, Antônio Bandeiras. Aliás, ele tem um perfume chamado Antônio Bandeiras, que é um perfume que a mulherada adora. Antônio Bandeiras. Ele, quando chegou nos Estados Unidos, ele mal e porcamente sabia dizer bom dia em inglês. Aí começou a aprender e tal, ele se transformou hoje no ator espanhol mais famoso no mundo. É grande amigo do diretor Pedro Almodóvar. Serra. Espetáculo, Antônio Bandeiras. E a outra aniversariante de hoje é a dona Maria Araci Bender, aí de Santa Cruz do Sul, que acompanha todas as noites o nosso programa, adora as nossas discussões, adora os assuntos que estão sempre em pauta. E ela é mãe do Jonathan, que escreveu um e-mail para nós pedindo que nós mandássemos os parabéns a ela também. Ele manda abraço a todos nós, então parabéns a dona Maria Araci Bender pelo seu aniversário hoje.
Oi, meu nome é Regina. Oi, e Regina. várias vezes encontro o Marne no Largo, que não sei o nome, mas é aquele entre a Rua dos Andradas e Andrade Neves. É verdade, é verdade. E hoje disse a ele que assisto todos os dias o programa. De conversinha. Um abraço a todos. Muito simpática, Enfim. senhora, muito simpática. É, muito simpática. Mas foi um cumprimento, assim, muito rápido. 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 Já tinha pego a pele? Cumprimento. Eu Tava peguei para correndo, depois entregar metade pro senhor. Não, peguei para entregar metade pro senhor Vitorino. Depois depositar. Então, mando cumprimentos para a dona Ana Maria e Regina Pila Calduro, da Academia FIT, Rosa Teles de Matos, de Cruz Alta, dona Grace Seixas, de Santa Maria e Eva Carvalho, de Pelotas. Burdi, tu faz academia? Yes. Yes, o que tu faz na academia? Emagreceu 12 quilos. Musculação, o que tu faz? Agora já é muito tarde para falar, mas eu vou... Ué, muito tarde, que tanto tu tem que falar muito? Programa. Olha, hoje eu tive mais uma consulta com o Dr. Soto, que tem uma clínica maravilhosa. Sim. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Não respondeste a minha pergunta. O que eu não como? Não, é que tu faz de academia. Musculação. Musculação. Esteira, musculação. Musculação. Claro. Yes. Um pouco de pilates. Eu também faço Como é bom pilates. fazer pilates, Pilates é maravilhoso. Eu tô fazendo atualmente neopilates. What is this? Neopilates é um pilates que tu trabalha com aqueles tecidos também, sabe? Que tu tem uns aparelhos diferentes daqueles normais, Tu trabalha com aqueles aros, muito, muito bom. E eu faço pilates, a minha professora de pilates chama Dani Lacerda. E ela é fisioterapeuta também, isso é muito importante Eu de se faço um fazer. negócio parecido. Pilates. Tem um lá em casa, na minha sala, que eu me encosto assim, ligo a televisão e fico ali fazendo... Aquilo é pilotis. Aquilo é pilotis. Máquina, Inclusive, é não o que esculhamba sustenta o teu prédio, chama pilotis. Isso. Tem, mas o assento aí... Pilates Mas faria bom. bem, sabe por quê? Porque ele reforça aqui o abdômen. O abdômen. Ele trabalha muito Eu essa quero deixar bem força claro. do Respiração. abdômen. O Mário Marcelo já me chamou de respiração. barrigudo. Agora a senhora está dando a entender que eu tenho barriga também. Não, eu Não. dizer que eu Justiça. preciso voltar pro Pilates Agora, também, que eu vou contar pra eu vocês. visualizei tá? Eu fiquei com um uma defeitinho cena. depois de fazer. Eu fiquei, é verdade, Como? entendeu? O defeitinho de ter uma perna um pouquinho maior que a outra em função do balé, de ficar muito tempo, né? Ter um pé de apoio. Sério, descobri isso. E o que acontece? Isso reflete no quadril, né? Claro. A estrutura corporal. Dor no quadril. E aí Dona Magda. eu Deixa eu estou com falar, dor no quadril. E qual foi a recomendação da fisioterapeuta quando fez a avaliação? Faça pilates. Reforce o seu abdômen, porque da força do abdômen vem toda a estrutura pro resto do corpo. Claro, Era isso que eu queria explicar. Eu, por exemplo, tenho hérnia de disco. Agora a confissão. A máquina é um curso de medicina. O único disco que eu gosto é do Sinatra. Mas não se usa mais disco agora, é tudo CD. Então eu tenho 3 CDs na coluna. Que já está ultrapassado. Um abraço, um WhatsApp. Isso Um grande é bom, abraço né, à minha? dona É bom, Marta. A gente não pode nem O recreio, que eu vou recreio. A dona Marta e o engenheiro Tá, Vitorino, Carlos agora? Henrique Não consigo falar. Reis. Eu queria elogiar o Vitorino. Um grande abraço a vocês. Tá, então eu elogio o Vitorino. Não, que eu comecei a imaginar uma cena do Vitorino como Sansão. Depois que a Dalila cortou o cabelo dele, ele empurrando os pilotinhos, as pilastras para derrubar. Imaginei a cena, você fortão, né? Sim. Fortão depois daquelas aulas e tal. Tá, mas quanto tu deu pra ele chamar de fortão? Não, é que o Marne disse que o importante é o homem ter o abdômen bem rígido. Rapaz, quando eu tomo, depois de 3, 4 cervejas, a barriga fica bem durinha. Chicão Tofani, tu faz algum tipo de exercício, mas não fala mal de quem faz, porque todos nós fazemos, assim, a gente Faço gosta. aquele exercício mais antigo do mundo 3 vezes por dia. Uau! 2 tentativas e um fracasso, não? Que dá muita serotonina isso. Né? Uberman. Olha aqui, ó. Todo dia nessa vibe aí. Boa noite, me chamo João Pedro. E aí vai a minha pergunta. Se o Uber for legalizado, o valor vai ficar o mesmo de pegar um táxi ou está errado? Olha, em São Paulo, quando houve a legalização em São Paulo, eles estipularam 10 centavos por quilômetro, uma taxinha, né? Porque uma das reclamações dos taxistas é que os taxistas pagam tributos e o Uber não paga. Então,
é uma vantagem. O valor é maior, é menor no Uber e eu acho que vai haver uma pequena... Mas, Boris, uma das reclamações do consumidor, que eu sou consumidor de táxi, é a picaretagem da bandeira. Arranca o táxi sempre a 4 pilas, 5 pilas. Isso é só aqui. Mas vamos deixar bem claro, deixar bem claro que não é responsabilidade do taxista. Isso é que está estabelecido da bandeirada, não é uma coisa que o taxista inventou. Essa é a lei determinada. É a lei que determina. Não, mas é só para não parecer assim, quando tu diz picaretagem, parece que é do taxista. Não. Claro. É o que rege. A outra tem que pagar a bandeirada. É o que rege, não é? Amanhã eu vou contar uma história sobre bandeirada, agora não dá mais tempo. Agora, mas tem quantos minutos? Tem ainda. Não, eu só gostaria de dizer que todas as vezes que eu pego o táxi normal, eu sou muito bem atendido. Tenho grandes amigos taxistas em Porto Alegre, Valdir Melo de Oliveira, lá do aeroporto, figura fantástica, o carro sempre limpo. Eu não tenho nada a reclamar dos taxistas de Porto Alegre. Boa noite a todos. Se falou tanto em terrorismo antes do início dos Jogos Olímpicos do Rio, em ameaças do Estado Islâmico, que acabaram esquecendo do terrorismo diário que vivemos aqui neste país e principalmente a linda cidade do Rio de Janeiro. Chegamos ao fundo do poço. Mário Fontes Lazar, Porto Alegre. Por favor, Magda, mande um abraço para minha mãe, Regina Simeão, que não perde um só programa de vocês. Um abraço, dona Regina Simeão. Obrigada, abraço a todos. Nosso telespectador Mário Fontes Lazar. Tem terror, sim, né? Tem terror na Olimpíada. Olha a seleção brasileira. Pois é. Coisa mais quer terror pior que isso. Pois é. A equipe de rugby perdeu para 30-0 para a Argentina. Pois é. Beijo a todos, uma boa noite, durmam bem. Quinta e sexta não estarei aqui com vocês. Amanhã. Final de semana. Não, amanhã estarei trabalhando na sessão magna do Dia do Advogado, lá com o pessoal da OAB, lá no Teatro do Bourbon. E sexta eu vou trabalhar fora de Porto Alegre. Segunda eu volto, mas vocês ficarão com a brilhante Carla Krieger e toda a equipe do Atualidades Pampa. Beijos, boa noite. Tchau, tchau.